Nos bastidores do Botafogo, a contagem regressiva para a saída de Franklin Carvalho já começou, principalmente depois da derrota cachapante para a equipe do Cienciano por 6-1, marcando o Botafogo como a pior derrota, a maior goleada sofrida por um clube brasileiro numa competição sul-americana. Óbvio que o trabalho fica insustentável. E não só por isso. Isso é basicamente a pá de cal no trabalho do Franklin Carvalho, que não consegue sair da sua bolha de ideias, não consegue sair da sua prancheta, que por muito tempo pode ter ajudado, em outros tempos pode ter ajudado bastante, como auxiliar, na hora que vira o comandante não consegue transformar as suas ideias em campo e bola, não consegue transformar suas ideias de maneira prática, em resultado. E aí não tem para onde correr. Franklin Carvalho precisa largar o Botafogo nesse momento. A cúpula do Botafogo já se reuniu em Salvador, depois da viagem de Cusco para Salvador, onde o Botafogo vai encarar o Vitória amanhã, mesmo com Franklin Carvalho ainda no comando, e que pode ter a sua demissão mesmo depois, diante de um resultado positivo, diante dos 3 pontos contra a equipe do Vitória. Essa busca do Botafogo agora é por um nome mais experiente. Isso aí acho que deveria ser até óbvio, depois da insistência por estagiários, por inexperientes para comandar o projeto do Botafogo. Passou da hora da gente querer um nome que tenha experiência no futebol e que tenha o peso necessário para carregar um projeto tão importante como o nosso. E é justamente o que a gente vai trazer aqui. O papel da GDA nessa tomada de decisão tem que ter os olhos atentos não só para o treinador, mas também para quem ocupa outros cargos de liderança e que tomam decisões dentro do futebol do Botafogo. Antes da gente começar o bate-papo, só peço o seu like, sua inscrição, o seu hypar para ajudar o nosso conteúdo a alcançar cada vez mais botafoguenses, também para ajudar nessa pressão que é necessária ser feita agora para a saída de Franklin Carvalho do Botafogo, que é iminente, né? O Botafogo tem essa ciência também. Já trouxemos para vocês em outros conteúdos aqui, 90% de rejeição do Franklin Carvalho. E esse resultado foi a pá de cal. A pá de cal porque é um trabalho que no campo das ideias parece funcionar, mas na prática simplesmente não consegue avançar, não consegue evoluir. Repito, o Franklin Carvalho, como um trabalho de auxiliar, deve ter ajudado muito o Arthur Jorge nas nossas conquistas, mas não consegue transpor isso para a maneira prática, não consegue executar isso como um comandante de uma equipe. E vem cometendo muitos erros. A gente fez uma lista ontem aqui de erros que o Franklin Carvalho cometeu nesse seu novo período como comandante do Botafogo, desde reintegração de Neto, desde declarações infelizes a respeito de atletas importantes do Botafogo, uma dificuldade de lidar com certas relações dentro do elenco também, soma com as ideias que não evoluem de maneira prática, com a derrota humilhante do Botafogo para o Cienciano, mais uma derrota humilhante que, para mim, ser eliminado pela Chapecoense na Copa do Brasil já estava na mancha do currículo de Franklin Carvalho, e mesmo assim, depois disso, a torcida deu um voto de confiança para o Franklin Carvalho e que não correspondeu com esse voto de confiança. E aí é inevitável a saída. E aí a gente começa a tentar enxergar pela ótica da GDA, que chega já trabalhando nos bastidores, mesmo só tendo o contrato vinculante assinado, sem ter o contrato definitivo com o Botafogo, sem assumir definitivamente. Temos aí a possível chegada do Gabriel de Alba agora no dia 17 de agosto, né, próxima semana, e a gente fica na guarda dessa tomada de decisão. Como a GDA vai lidar com essa situação do Franklin Carvalho? É ela quem vai participar ativamente? Espero eu que sim, para tomar essa decisão, porque não pode ser apenas o social. Por mais que, no momento, quem está reunido para tomar essa decisão seja o social, a gente espera que a GDA também tenha seu núcleo ali para essas tomadas de decisões importantes no Botafogo. É a primeira situação onde a GDA se encontra num momento delicado para a tomada de decisão dentro do Botafogo. Porque como funcionava antigamente? Quem tomava essas decisões era, obviamente, Textor, que contratava os treinadores, fazia as entrevistas com os treinadores, tomava a decisão de contratar e de demitir. No caso do Franklin Carvalho, tomou a decisão de contratar, mas saiu antes de conseguir fazer a demissão de Franklin Carvalho. Então alguém precisa tomar essa decisão. E aí a próxima escolha do Botafogo para treinador, ela precisa sim passar pelo âmbito da experiência. A gente está cansado de estagiário, de treinador sem experiência, de treinador que chega e não consegue casar com o projeto do Botafogo. Parece que não passa um ar de ambição para o torcedor. Quando você escolhe um treinador sem experiência, um novato, um estagiário, um cara que nunca foi treinador, para assumir o comando do Botafogo, você não passa para o torcedor a ambição necessária que um clube do Botafogo, do tamanho do Botafogo, pede.
Isso, para mim, é um fator determinante para essa nova escolha. E aí eu vou um pouco mais além. Não só para a escolha do novo treinador, como também na escolha de quem comanda, a linha de comando do futebol do Botafogo. A experiência de quem comanda o Botafogo. Quem são essas figuras que estão ali ao redor para tomar a decisão. Com todo respeito, claro, hoje a figura que a gente tem ali, além do Franklin, na diretoria de futebol do Botafogo, é a do Léo Coelho, que é quem assumiu basicamente essa figura, principalmente depois da saída do Alessandro Brito. E a gente precisa lembrar, o Léo Coelho ele vem para assumir uma função de categoria de base, diretor de categoria de base no Botafogo em 2024, em abril. Depois disso, sai o Pedro Martins, né? Ele assume o cargo do Pedro Martins e depois, na saída do Alessandro Brito, fica basicamente ele como o principal nome dentro do departamento de futebol do Botafogo. E a GDA ela precisa estar com um olhar atento para esses profissionais, atento para o Léo Coelho. Quando a gente pensa em reformulação, a GDA ela precisa estar atento a todos esses profissionais. É uma reformulação que ela precisa ter um efeito prático. A GDA ela quer reformular com um técnico experiente, então ela precisa ter um olhar para o seu departamento de futebol experiente também. Essas coisas precisam casar. Essas coisas precisam funcionar juntas. E quando a gente pensa em reformulação com a entrada da GDA, eu particularmente espero que essa reformulação passe por todos os âmbitos, não só no treinador. Já passe pelo elenco, pelo treinador e pelo departamento de futebol. Falando, claro, no âmbito mais esportivo. Como eu falei, a cúpula do Botafogo já está reunida em Salvador, depois que viajou de Cusco para Salvador, para decidir ali os próximos passos. O que a gente vem conversando nos bastidores, eu, Guilherme, com pessoas ligadas ali à situação, realmente é de que o Franklin pode sair já mesmo diante de um resultado positivo contra o Vitória, o que não seria nenhuma novidade. A gente lembra que Martin Anselmi foi demitido depois de uma vitória contra o Red Bull Bragantino e acho que não seria diferente. A questão é a escolha do próximo treinador também. Demitir o Franklin Carvalho agora é quase inevitável a gente enxergar o Belão fazendo esse processo de transição. Acho que é a figura ideal para fazer o processo de transição, inclusive. Não acho que seria o momento do Belão ser o treinador definitivo do Botafogo, mas uma figura importante para a transição, até pela quantidade de jogadores da base que integram esse profissional, pelo Belão também já conhecer boa parte desse elenco, já ter trabalhado com boa parte desse elenco num outro processo de transição, até para a chegada do próprio Franklin. Fazer esse papel é importante ter o Belão ali. Então, não viria problema. Acabou o jogo do Vitória, demissão do Franklin Carvalho, Belão assume até a chegada do novo nome. E aí, claro, uma escolha do novo nome, como eu passei aqui. Característica, para mim, principal, experiência. Tem que ter um cara experiente ali e pelo menos do tamanho que a gente imagina o projeto do Botafogo, a ambição do Botafogo. A escolha de um treinador, ela sempre vai mostrar como o clube está sendo ambicioso para aquela temporada, para aquele determinado momento. Para mim, é assim que eu tenho enxergado. E as escolhas do Botafogo, ultimamente, têm mostrado que a ambição estava lá embaixo, porque a escolha em sequência de treinadores estagiários que nunca tinham treinado ninguém eram apostas que mostravam que a ambição do Botafogo não era o primeiro plano da SAF. E aí, claro, agora com uma nova gestão, esperamos muito que esse pensamento tenha mudado, beleza? Eu quero ver a opinião de vocês aqui a respeito dessa situação do Franklin. Para mim, já era para ter caído. Na verdade, para mim já era para ter caído antes da coletiva, depois do jogo contra o Cienciano. Mas a gente sabe como é que funcionam essas coisas no futebol, tem todo uma questão ali em relação à GDA, deve ter rolado uma consulta, uma conversa, o social não tomou a decisão, obviamente, sozinho e nem deve tomar, nem acho que deve tomar. Então a gente aguarda ali os próximos passos. O relógio já está correndo, a contagem regressiva já rolou e é só uma questão de tempo para a queda de Franklin Carvalho, beleza? Vou ficando por aqui, na próxima edição a gente vai trazer os detalhes sobre esse novo plano de recuperação judicial do Botafogo, então fica ligado, ativa as notificações aqui no GG para não perder nenhum conteúdo, beleza? Forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu!